Como que a gente detetiza depois? Por mim não tem problema, o problema é sua mãe. Deixa inchar. Deixa inchar. Fala aí, pessoal. Beleza? Me avisem aí se tá tudo ok com o áudio, com o vídeo. Se vocês me ouvem bem, me veem bem aí. Até que enfim. E aí, dona Renata? Rafael? Minha digníssima Natália, que está aqui assistindo presencialmente. Muito bem, pessoal. E aí, me digam como é que vocês estão? Tudo pronto para a comilança de hoje à noite? Legal, faz tempo que a gente não faz live aqui, mais de uma semana. Teve uma galera que foi pro Rota 2020 e a gente se encontrou lá. Outra galera a gente se encontrou aqui no meu curso presencial. Lembrando, antes da live, tá? Que em janeiro agora, no final de janeiro, a gente vai fazer um aulão para os advogados, beleza? A gente vai fazer um aulão para quem é da área aí do jurídico, principalmente os advogados. Então fiquem atentos, a gente vai dar mais informações aí nos stories e no feed também. Muito bem, pessoal, vocês estão conseguindo me ver bem aí, me ouvir? Sim, eu vou salvar essa live aqui, eu vou deixar ela salva. Muito bem, clima de Natal. Ho, ho, ho. Todo mundo já trocou os presentes aí, eu já ganhei meus presentes, né? Essa época do ano é uma época muito esquisita, né? É um pouco paradoxal, vou explicar isso daqui durante a live. Mas muito bem, é uma época muito esperada, o Natal, tá? Onde enche aí a casa de família, onde a gente aluga um monte de coisas aí para passar junto, chácara, rancho, e vem gente do mundo inteiro para passar. E muito bem, é uma época esperada, né? Uma época em que todo mundo se reúne, né? O Chesterton fala isso, né? Que o Natal é uma data intencionalmente paradoxal, onde aquele desabrigado é abrigado em todas as famílias, né? Onde aquele que nasce, que é um desabrigado, que não tem onde morar, onde não tem onde nascer, né? Na estrebaria ali, é acolhido em todas as famílias. E é algo assim, impressionante, né? Até o pessoal que não tem uma crença, né, até quem não tem religião, né, de alguma forma celebra o Natal, né? É uma data assim que às vezes o pessoal aproveita, né, para vender mesmo, para fazer as coisas acontecerem, desse lado financeiro, mas o Natal ele é cheio de significado e é uma data angustiante, assim, arquetipicamente angustiante. Porque ela representa, né, sobretudo ali, né, ela é o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, né, acredito que todo mundo conheça, né, a história sagrada ali da encarnação do Verbo, e contém, né, dentro dessa narrativa aqui histórica, né, que divide aqui os séculos, é um fato histórico presente, né, que rompe a barreira do tempo, e tanto é, né, que
pelo menos aqui no Ocidente a gente, né, divide as coisas antes e depois do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um fato, né, um fato histórico, né, que rompe aqui a barreira do tempo, né, no qual se instala aqui uma série de significados, porque, né, o Cristo ali, como o Jung bem coloca, né, ele é o arquétipo do homem. Ele é aqui aquilo que, do qual, né, assim, representa a humanidade assim como um todo, né? O Cristo ele é um símbolo, né? Não falando redutivamente, né, de Jesus Cristo, mas ele ali é o símbolo, né, daquilo que o homem deve ser, né? Ele contém ali no verbo, né? Contém no verbo toda a realidade. Ele é o Logos divino encarnado, né? Então veja que às vezes quando nós lemos aqui, né, a narrativa sagrada do nascimento de Jesus Cristo, né, do Natal, a gente tem essa impressão de que a gente está lendo, né, um fato da história, né, da história assim, da humanidade, né, da história da salvação, da história religiosa, né, cristã. Mas muito pelo contrário, né, do que a gente pensa quando a gente abre ali as Sagradas Escrituras para ler, né, que quando a gente pega, né, sobretudo as Sagradas Escrituras ou os clássicos da literatura, né, não é a gente que lê, né, esses clássicos, né? Os clássicos leem a nossa vida, né? É só a partir disso daqui que a gente consegue se orientar no mundo, né? Fora da narrativa dos clássicos, fora da narrativa aqui da literatura clássica, né, ou da escritura sagrada, a gente não consegue orientar a nossa vida. Por quê? O que são os clássicos? Né? Os clássicos são aquelas narrativas, são aqueles modos de vida, são aquilo que está, né, sobretudo registrado, né, como literatura, seja factual ou não, de algo que rompe a barreira do tempo, né? Então, em mais de 2000 anos de história, né, o Natal é celebrado, e ele não é celebrado, repito, como um fato no qual a gente olha para ele, né, olha para isso e se esquiva assim, ou olha de longe, né? O nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele lê a nossa vida, ele nos dá essa baliza, né? Os clássicos eles nos dão essa baliza de algo que acontece na nossa própria vida. Então, quando a gente pega a Escritura Sagrada para ler, quando a gente pega algum livro ali e não se vê dentro daquilo, né? Por exemplo, né, a gente vê ali a angústia do nascimento, né, do menino Jesus, toda a questão envolvida, tanto assim de ordem governamental como de ordem nuclear, familiar ali, né, de José a Maria, né, naquela angústia, vai nascer na onde, né, pega o menino, leva para um lugar, leva para o outro, e essa angústia do nascimento, ela já representa aqui o drama da vida humana, né? Então, quando a gente pega, repito, sobretudo as Sagradas Escrituras para ler, né, não é nós quem lemos, né, não é nós que lê assim, eu não posso abrir as Sagradas Escrituras assim, eu vou ler as Sagradas Escrituras, né? Eu tenho que estar aqui com o meu coração aberto, né, de forma que eu lendo o texto sagrado ali, né, a narrativa, eu deixe com que a palavra divina ali, né, a palavra daquele texto, né, sagrado, leia a minha vida, né? Então, quando eu leio as Sagradas Escrituras, né, quando eu sento para ler as Sagradas Escrituras, né, agora, por exemplo, no Natal, né, que é um fato marcante da história humana, quando eu pego para contemplar o nascimento do menino Jesus e não vejo aqui, né, dentro dessa narrativa toda do nascimento do menino Jesus, né, a leitura da minha própria vida, né, o que isso diz de mim, eu sempre saio vazio depois desse acontecimento. É isso que acontece na maioria das pessoas, é isso que acontece na vida da maioria das pessoas que têm, né, sobretudo professam a religião cristã, né, que é algo profundo, é algo espiritual,
E o que eu vejo é muita gente, né, lendo as Sagradas Escrituras, pegando textos assim profundíssimos e sem deixar, né, sem com essa passividade aqui do coração, de deixar com que o texto leia você, a palavra divina penetre o teu coração de forma que, né, você não é você quem está lendo aquilo ali, não é você que está contemplando só aquilo ali, mas aquilo diz algo que é próprio nosso, né? O nascimento do menino Jesus diz algo que é propriamente nosso nesse tempo, né? Por isso que o Chesterton diz também, né? Eu gosto muito das meditações do Chesterton, sobretudo, né, para os fatos religiosos, assim, que ele diz que o que não se encaixa no Natal, né, de Jesus Cristo não presta para a vida. Por quê? Porque o Natal do Cristo, a vida do Cristo, ela de alguma forma, ele é a encarnação, né, daquilo que das possibilidades humanas ali, da realidade mesmo. Ele é a expressão, né, do Pai, ele é a expressão do Criador, né, ele é a palavra divina encarnada. Então veja, quando nós olhamos a realidade, a gente olha de modo todo disperso, né? A gente olha os fatos da realidade, né, como se fossem as coisas assim, sem conexões, né? As coisas não são coesas para nós, né? Por isso que às vezes a gente fica muito perdido. Porra, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Agora, quando a gente olha a vida, né, do Cristo ali, quando a gente olha a vida de Jesus Cristo, né, o drama, né, ele ali, quando você olha para ele, você vê, né, uma humanidade, você vê uma personalidade assim, verdadeira, né? Ele é a pessoa divina. Então, mas também ali está, né, a humanidade presente nele, né, a encarnação humana do Cristo, né? O Cristo, ele não tem uma personalidade como nós, construída, né? A nossa personalidade, ela é moldada, né, aqui no meio dos fatos, no meio do mundo, no meio das circunstâncias. O Cristo não, né? Cristo não tem essa personalidade construída. Ele é mesmo uma pessoa divina encarnada aqui, né, com a carne humana, com a nossa humanidade, né? Então, veja, ele mesmo sendo Deus, né, isso que diz ali, né, em Colossenses, vai dizer que mesmo, né, sendo ele Deus, ele não se prevaleceu, né, de ser assim, né, igual a Deus, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Então veja bem, né, que quando o Cristo se manifesta, né, a narrativa ali sagrada, quando você olha os textos sagrados dos evangelhos, né, e você vê ali, né, 30 anos, né, do Cristo, ele calado, né, ele trabalhando, né, o próprio nascimento, a própria tensão do nascimento de Cristo, do menino Jesus ali, né, e depois a morte, né, ali dos pequenos mártires ali que morreram, né, logo após o nascimento do menino Jesus, que mandaram matar, enfim. É dramático, representa muito o que é a vida humana, né? Uma tensão, né? Quando a gente cai nessa besteira de achar que a nossa vida, né, que a nossa história, ela tem que ser uma narrativa atencional, tipo assim, sem tensão, né, nenhuma, sem sofrimento nenhum, a gente perde todo o sentido da vida humana, todo o sentido da história da humanidade, que é uma história de tensão. Qual tensão? Essa tensão que eu carrego dentro do meu coração, de que aqui tem traços, né? Tem traços aqui humanos, mas também tem uma centelha divina dentro do meu coração. Tem uma centelha divina dentro do teu coração, né? E o Cristo é a representação disso, né? Não é que em Jesus Cristo existe uma pessoa humana e existe uma pessoa divina, não é isso, né? Não existem duas pessoas, é uma pessoa só, né? Mas representa ele ali, né? Ele é o arquétipo daquilo, né, que do novo Adão, né? Ele ali, ele é o novo Adão. É assim que o texto sagrado, né, diz sobre ele, né? Cristo é o novo Adão. Então ele representa o quê? Uma espécie de revigoramento daquilo que é mesmo a realidade humana aqui, entende? Então a tensão do nascimento do menino Jesus,
Essa coisa do sofrimento, de você, né, passar pelo sofrimento, de você ter que, né, lutar aqui para sobreviver. No caso, né, ele não tinha nem onde nascer, né? E ali, quando os reis magos, né, vão visitar ali, né, na manjedoura, né, junto com a Santíssima Virgem Maria, com São José, né, visitar o menino Jesus, que eles trazem ali, né, ouro, incenso e mirra. Isso daqui diz muito, né, que eu coloquei aqui na caixinha de perguntas, que ele foi coroado como rei, adorado como Deus, né, e morto como homem. Então, sobretudo, o cristianismo, ele é esse paradoxo, né, essa coisa assim, não é lógico, né, não é uma coisa lógica, porque o pensamento, né, lógico aqui não se encaixa, né, dentro do cristianismo. Por quê? Porque é um Deus homem, né? E isso daqui choca, né? O Deus homem, né, que se encarna aqui no seio de uma mulher, né, de uma virgem, né, lá em Belém, né, e agora, né, marca a história da humanidade. Porra, como assim, né? Como assim um Deus que se faz homem? Isso daqui é inconcebível para a maioria das pessoas, né? E como é inconcebível para a maioria das pessoas que na nossa vida, né, a gente tenha que lidar com essas tensões, né? A gente tem que orientar a nossa vida, e muitas vezes a gente não consegue deixar a nossa vida aqui, lógica, né, redondinha. Esse é o grande problema. A vida do Cristo, né, até a sua morte ali de cruz, né, é uma vida cheia de tensões, né, é uma vida cheia de perseguições. Né? O tempo que nosso Senhor Jesus Cristo passou no mundo, né, ele não passou eximido do sofrimento, né? Sobretudo a gente vê que na vida dele, né, foi uma vida intensamente, né, de sofrimento desde o começo até o final, entende? Então a gente vê que o cristianismo é uma coisa profunda, né, que às vezes a gente cai nessa tentação de ter um olhar rasteiro, um olhar, né, raso aqui sobre uma realidade que é profundíssima, né, da religião cristã. E a gente vê que você olhar para a manjedoura, né, nessa noite de Natal, né, você ali contemplar, né, um bebezinho, né, um bebezinho no meio ali, né, dos animais ali numa manjedoura, pobre, né, essa que é a coisa aqui, né, um bebezinho pobre, né, uma família pobre em torno de uma manjedoura. Isso daqui mexe com a gente, né? Isso daqui faz a gente colocar o nosso coração, instalar o nosso coração naquilo que realmente vale a pena na vida, entende? E a pobreza, meu filho, a pobreza, longe de ser uma coisa assim repugnante, né? A pobreza, longe de ser essa coisa que às vezes a gente teme, né? Eu temo ser pobre, eu temo ficar pobre. A pobreza, ela tem um aspecto belo, né? De beleza mesmo, né? Na hora que você olha ali São José, a Santíssima Virgem Maria, o Cristo na manjedoura, né? A pobreza, ela te coloca diante dessa coisa que é a essência mesmo da vida, né? O que importa mesmo, entende? O que importa, quando você vê a Santíssima Virgem Maria com Jesus nos braços, com o menino Jesus nos braços ali, né? Você vê o símbolo da humanidade ali, né? Como é que você não se comove vendo uma mãe, né, que sofre dando a luz ao seu filho, né? A própria simbologia ali do nascimento de uma pessoa já né, essa coisa, essa tensão do sofrimento, né? Um sofrimento alegre, um sofrimento feliz. E na hora que você olha para a manjedoura, se você não sente o teu coração convocado, né, a descansar nessa beleza da pobreza, ou seja, o nascimento do Cristo ali já é uma convocação, o quê? A essência da vida humana. O que é importante mesmo nisso daqui? O que é importante mesmo na vida? O Cristo, ele já é essa expressão de que existe uma hierarquia intrínseca na estrutura mesmo da realidade. O que importa mesmo? Porque qual que é o nosso risco aqui? O nosso risco é pegar aquilo que é supérfluo, né, e transformar naquilo que é essencial.
Você pega aqui os acidentes, aquilo que é acidental, aquilo que não tem importância, né, e você transforma em algo essencial, né? E nós como seres racionais, né, razão quer dizer proporção, ratio, né, de latim quer dizer proporção. Se você não consegue ter uma proporção, né, nas coisas e nos seus julgamentos, dificilmente você vai alcançar, né, algum tipo de felicidade nessa vida. E olhar para a manjedoura, né, nos convoca, né, seja você cristão ou não, seja você fiel, né, ao cristianismo, ao ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo ou não, quando você olha para a manjedoura e vê esse drama aqui de uma mulher, um homem, né, ali que dá a luz, né, a um menino, né, na manjedoura ali, né, essa pobreza, mas ao mesmo tempo essa pureza, né, diante da vida, né, diante daquilo que importa mesmo, e ao mesmo tempo ali, né, você vê a pobreza humana, mas essa riqueza da transcendência ali, né, do Cristo, né, ou seja, aquele que criou as estrelas, né, aquele que governa todas as coisas, né, aquele que criou, né, isso daqui tudo, né, agora é um bebezinho, entende? É um bebezinho, aquele que criou tudo, né, nasceu ali e é colocado numa manjedoura, entende? Por isso que essa coisa do pensamento lógico e você querer que a sua vida seja lógica, coesa, e que você entenda tudo, e que você domine tudo, e que você controle tudo, é extremamente alienante, meu filho, entendeu? Então, o Natal, ele é essa expressão tensional da vida humana, entende? Porque é mesmo ali o nascimento do menino Deus, né, que quando a gente olha para aquilo, a gente vê que existe aqui, né, o aspecto, né, da transcendência de Deus que se faz homem, mas a gente vê também toda essa dificuldade aqui, né, humana, né, a gente vê a pobreza humana, a gente vê a insuficiência humana, mas não de forma triste. Isso nos convoca para aquilo que é realmente essencial na vida. Se a gente não consegue aprender nada com uma realidade dessa, assim, né, dessa narrativa arquetípica do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, se a gente não consegue entender, né, que muitas vezes na nossa vida a gente vai ter que, né, carregar essas tensões junto conosco, no nosso coração aqui, né, e que isso é a vida mesmo, a vida humana, a gente vai ficar, preso num mundo de fantasias. O que é um mundo de fantasias aqui? Um mundo em que tem que acontecer tudo da forma com que você quer, né? Que é o pensamento lógico. Se eu fizer isso, dá nisso, então a minha vida ela tem que ser um eterno contínuo, né? Tem que ser uma coisa assim, reta. Eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre com grana no bolso, as pessoas têm que ser sempre do jeito que eu quero. Eu tenho que estar sempre bem comigo mesmo. Você nunca consegue, né, conviver, né, com essa tensão que está dentro do teu coração, né, que é a tensão que Agostinho falou, né, quando ele diz, né, que eu tenho um coração que não se aquieta. Eu tenho um coração que parece que, né, não descansa nunca, parece que nada está bom. E essa é a tensão mesmo da vida, né? Agora, se você, no meio dessa coisa toda aqui, no meio desse caos todo, você não consegue ter um coração assim pobre, ao olhar para a manjedoura, você não consegue ali, né, se desapegar, né, olhar para você e falar, porra, né, cara, tem coisa em mim que não é essencial. Tem coisa na minha mentalidade, né, na minha forma de pensar e de ver o mundo, que está tudo errado, né? Eu sou apegado pra caralho, em mim tem coisas assim que não são essenciais. E na hora que você olha a manjedoura, que você vê aquela realidade da pobreza, a pobreza te chama a essencialidade das coisas, né? E não é uma pobreza de desleixo, é essa pobreza bela, entende? Essa coisa assim, eu não tenho, né, aqui grandes recursos, mas isso não tira a beleza, né, do ato aqui. Isso não tira a beleza do real, isso não tira a beleza da realidade,
Entende? E o Natal é isso, porra. Agora, se você olha para as coisas, né, e não consegue ver mais nada do que utilitarismo, do que instrumentalização das coisas, né, e tudo mais, lógico que você vai ficar ansioso, lógico que você vai querer controlar tudo, lógico que você vai perder o aspecto transcendente da vida humana, lógico que você vai deixar de lado todas as coisas que, né, não são aqui, não pertencem ao mundo da materialidade, da utilidade, da instrumentalização. Entende? Por isso que quando você olha para a manjedoura, você vê um bebê, né, como eu disse, né, aquele que moldou, né, o céu e a terra, agora ali, né, tem uma mãozinha que cabe na sua mão, né, e essa mãozinha é a mesma mão, né, que governa o universo. Isso causa um choque, né, no coração humano, porque nós estamos acostumados a esse desejo de coerência. Né? Só que não é a coerência sob o aspecto, né, daqui da luz divina, mas é essa coerência mundana. Qual que é a coerência mundana? É a coerência racional, a razão pela razão, meu filho. A razão, né, a razão humana, deixa eu explicar para você que está aqui na live, a razão humana ela é como um estômago. Né? O que cai ali ela vai digerir. Né? Só que a razão pela razão ela não tem fundamento de ser. Entende? Agora, quando você olha a realidade, né, você vê que a realidade, existe um princípio na realidade que você não consegue explicar, que é o qual? Que é o da presença do ser. Você não consegue explicar as coisas. Né? Você cai naqueles princípios lá, né, do começo de todas das explicações, que é algo dado. Né? Você não consegue explicar tudo. Entendeu? Que existe. Você vai ter que partir de uma premissa já aceita, entende? E essa premissa aceita que não cabe dentro da racionalidade humana. Por quê? Porque é a própria estrutura da realidade, né? Então, assim, você não consegue negar que antes de você raciocinar já existe uma presença, já existe algo dado aqui na realidade que você não consegue explicar, né? Racionalmente, logicamente falando. Entende? Não cabe aqui dentro dos princípios da lógica. Por quê? Porque é a própria presença do ser na realidade. Né? Então, quando você não entende isso, você não consegue conviver com as tensões humanas. Entende? E talvez você está aí no teu Natal angustiado pra caramba, né? com essa coisa toda, né? Com o teu próprio coração, com a tua própria vida, com aquilo que aconteceu com você ao longo do ano. Né? Talvez você está angustiado pra caramba porque você queria estar perto de uma pessoa e agora você não está perto, né? Talvez você está angustiado porque alguém, né, muito querido para você faleceu. Talvez você está angustiado, talvez o seu Natal vai ser, né, triste aí porque você perdeu algum ente querido, alguma pessoa que você amava muito, né? Ou porque você está fudido, sem dinheiro, etc e tal. Mas o Natal, ele não é nada dessas porras que a gente vê por aí, né? O Natal, ele é uma convocação, né? O nascimento de Jesus Cristo, a celebração do nascimento do Cristo aqui, é uma convocação do nosso coração a olhar para a manjedoura, né, e ver que algumas coisas na nossa vida, elas precisam mesmo ser deixadas de lado. Para quê? Para que alguém nasça. Entende? Imagina se a Santíssima Virgem Maria diz, não vou dar a luz, né? Não, porque não tem aqui um berço, não tem a doula, não tem fralda, não tem nada, não tem casa, entende? Então a própria pessoa ali, né, da Santíssima Virgem Maria, quando ela né, se joga dentro dessa circunstância dela que estou grávida, né, imagina uma menina de 14 anos, né, que se fosse descoberta grávida naquela época, morreria apedrejada. E você vê aqui, por outro lado, né, o exemplo heróico, né, de José, que assume a Santíssima Virgem Maria, né, como esposa. Imagina a tensão também no coração desse homem, de ter ali uma mulher grávida junto com ele, né, ele ter uma confirmação ali de que é o Filho de Deus, etc. E ele carregar tudo isso dentro dele, né, dormir com isso, fugindo, etc. e tal. Então,
o nascimento do Cristo é uma época já é um arquétipo dessa tensão, né, que a gente enfrenta na nossa vida, mas que nos convoca ali, quando ele nasce, né, quando nasce esse bebezinho, né, a gente deixar de lado, né, essas mesquinharias do nosso coração, essa parte chula, essa coisa feia, né, dentro do nosso coração, que é o que? Os nossos apegos, a nossa necessidade de segurança, de controle, etc. e tal, para que nasça, né, algo novo, né, uma esperança, né? O Cristo, ele é a esperança de salvação, né, humana, né? Agora, quando você olha para a manjedoura, né, nessa noite de Natal, e não consegue ali deixar de lado, né, uma parte sua, uma parte que não serve, no fim das contas, não serve para porra nenhuma. Essa necessidade de controle é só uma masturbação mental, é uma auto-hipnose, né? No fundo, você não controla porra nenhuma, você sabe disso. E quando você não consegue deixar essa parte de lado aqui, para deixar nascer dentro de você esse imprevisível da vida, né, que ao mesmo tempo vem acompanhado de tensão, mas ao mesmo tempo de esperança, a gente cai nesse vazio, né, nesse vazio materialista. Porra, Natal é só troca de presente, é tia enchendo o saco, o namorado da tua filha que vai comer na tua casa e não leva porra nenhuma, entendeu? Então, cara, se a gente não consegue abrir o nosso coração para esse imprevisível, para essa força, né, que é a própria estrutura da realidade, né? Quando a gente olha ali a Santíssima Virgem Maria com o bebê no colo, que é o símbolo da humanidade, da mulher que dá a luz, né? Todos nós nascemos de uma mulher, né? Então a gente vê aqui durante toda a vida do Cristo, né, a humanidade inteira representada nisso, né? Um menino que nasce pobre ali, depois que cresce, né, que silencia 30 anos ali trabalhando dentro de uma oficina, né, e depois, né, vai para a vida pública e depois morre crucificado, né? Então essa coisa paradoxal de que um Deus, né, encarnado morrendo feito um ladrão, né? Aquele que é o que rege, né, a orquestra toda aqui do universo, agora, né, dependurado numa cruz, né? E você vê lá a mesma mulher que estava ali, né? Eu não estou falando nada aqui, né, de fé, de religião, mas estou falando, né, do drama da vida aqui de Jesus Cristo. Você vê a mesma mulher que está aqui, né, diante de uma manjedoura, né, com essa tensão toda no nascimento do filho, agora diante da cruz ali, de pé, né? Aquela que recebeu uma mensagem do anjo ali, né, dizendo que, né, ele é o filho de Davi, que se sentará no trono de Davi, né, que herdará o trono de Davi, que governará as 12 tribos, né? Agora está ali, né, no colo dela, todo ensanguentado e morto, né? O mesmo bebê que outrora ela colocou na manjedoura. Então você vê toda essa tensão, né, e ela ali firme de pé, né? Então isso também você vê aqui o símbolo, né, dessa força feminina, né, que sustenta o mundo, né? O Criador do mundo, né, repousou ensanguentado nos braços de uma mulher, entende? Então se a gente não consegue olhar de forma simbólica, né, toda essa questão, né, todo esse drama da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos colocar diante disso aqui com o coração aberto para olhar tudo isso e deixar com que isso, né, leia a nossa vida. Não é a gente que abre a história sagrada aqui e lê, né? Se a gente não tem uma humildade aqui, né, no nosso coração, de pegar o texto sagrado, ou todo esse contexto da vida, né, do nascimento, vida, morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e olhar tudo isso como algo assim, o que isso diz de mim? Você pega agora mesmo aqui a narrativa, né, do nascimento. O que isso diz de mim? O que isso quer dizer para mim? Você não leu as Sagradas Escrituras. Você não leu o texto, você não entendeu nada. Entende? Porque não é você quem lê o texto sagrado. O texto sagrado lê você. Esse acontecimento lê a sua vida e transpassa a sua vida, né? Porque de alguma forma está ali, né, representado um sofrimento que é teu também, que é meu,
né? Às vezes esse sofrimento de querer controlar tudo, de querer, né, ter uma resposta para tudo, de querer que tudo saia do nosso jeito, e às vezes a gente tem que colocar o nosso coração, né, numa manjedoura. Entende? Para quê? Para que nasça essa esperança. Entende? Então, de alguma forma, Maria, né, ali, Maria, José tiveram que morrer, né, tiveram que deixar algo deles ali para que o Cristo nascesse, né? Isso daqui representa as escolhas, né, que a gente tem que tomar ao longo de toda a nossa vida. Quantas coisas assim no Natal, né, não precisam ser deixadas de lado, né, para que a esperança nasça. E às vezes a gente vai olhar essa esperança e a gente vai falar, pô, não, né, aqui numa manjedoura, entende? Numa manjedoura, como é que a gente vai, né, do que vem a manjedoura? O que pode vir de uma manjedoura? Entende? Então, às vezes a gente tem esse olhar, é isso daqui que entra naquele aspecto de nós olharmos a realidade de forma lógica, a gente querer encaixar tudo dentro da lógica. Não funciona. Porque você olha para uma manjedoura, você vai falar o quê? Você olha para um curral. Daqui nasceu o Salvador da humanidade, aquele que vai salvar as almas, etc. Você fala, porra. Entendeu? Então, se a gente não perder essa coisa, né, do domínio ali, de você querer dominar tudo, de querer você ter todo o domínio sobre as coisas, e você começar a olhar aqui na simplicidade, na pobreza das coisas, né, essa beleza que recebe aquilo que transcende a própria realidade, né, que está aqui agora numa manjedoura, porra, você nunca vai ser feliz. Entende? Você nunca vai ser feliz por quê? Porque você caiu, né, nessa cosmovisão mundana. Entenda quando eu falo mundano, eu não estou falando aqui essa questão de pregação religiosa, você é um mundano. Não é isso. Estou falando assim, mundana no sentido assim, você está privado de tudo aquilo que transcende a esse mundo aqui que você está vendo, que é um mundo que você enxerga. Entende? Você não consegue abrir a porta do teu coração para nada que você não entenda. É lógico que é difícil você olhar uma manjedoura e falar, porra, daqui é o Cristo, daqui o cara, né, que vai governar as 12 tribos de Israel. É aqui que nasce o cara que vai sentar ali no trono, né, de Davi, né, que foi ali coroado, né, com púrpura, essa porra toda. Então, se você não consegue abrir o teu coração para isso daqui, para esse imprevisível, né, e se fazer pobre e ver, né, que às vezes a esperança ela nasce mesmo desse lugar que você não consegue entender. Nasce de um curralzinho, de uma manjedourazinha, entende? De um lugar pobre, entende? Se você não consegue olhar para tudo isso, né, e ver com que isso lê a sua vida, isso diz muita coisa de você, né? Quando você pega aqui a narrativa sagrada, né, do texto sagrado aqui do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, isso daqui está falando de você, isso daqui está falando da sua vida também, está falando do Cristo, sim, mas enquanto você não consegue ver de forma profunda e simbólica a tua própria vida ali também, né, diante daquele drama, daquela coisa, né, você não consegue achar essa felicidade aqui, né, fica impossível, porque a sua felicidade está condicionada a esse mundo material, a esse mundo, né, da administração humana, da razão humana, né, e a felicidade justamente, né, ela é felicidade, por quê? Porque ela transcende, né, os nossos esquemas. Agora, aquilo que é previsível, não tem como você, né, ser feliz com isso, cara. Se você já está esperando ali, né, se você já está esperando um presente, né, como é que você vai ser surpreendido e como é que você vai ficar feliz? Você não vai ficar feliz de jeito nenhum, né, porque você já sabe o que vai acontecer. Entende? Agora, na hora que você vê que da manjedoura nasce a esperança, né, de salvação, né, para a humanidade, aí é diferente. Por quê? Porque você fala, porra, cara, manjedoura, né? Você vê ali, né, daquele que foi crucificado, né, cadê? Né? Foram procurar, não está mais lá depois de 3 dias, entende? Então, se a gente não começa a abrir o nosso coração, né, para a realidade mesmo das coisas, né,
e deixar aqui de lado aquilo que não importa, né? Para que essa esperança venha à tona, mesmo que você não entenda, né? Mesmo que essa esperança venha de uma manjedoura, né? Quando você olha para a Santíssima Virgem Maria, né? Com Cristo no braço ali, e você não vê nisso o símbolo da humanidade inteira, né? De uma mulher, né? que dá a luz, né? E você perde essa dimensão simbólica da realidade, cara, você está morto, entende? Então, assim, o Natal, ele é um tempo de tensão? Sim, ele é um tempo de tensão, angustiante, etc., por vários motivos, né? Mas ele é na medida em que a gente não se desapega dessa mesquinharia do nosso coração, né? E não consegue olhar aqui o presépio, né? Não consegue olhar ali o estábulo onde Cristo, né, está nascendo, e não consegue ver que aquilo ali diz muito de nós, entende? Que aquilo diz muito da nossa vida. Entende? E que às vezes é preciso mesmo você deixar de lado, né? E você se colocar aqui dentro mesmo de um curralzinho, de um estábulo, de uma manjedoura, né? E deixar, né, para você ver uma vida, né, de verdade nascer. Entende? Sem isso não dá, né? Sem essa abertura para a realidade, né? Para aquilo que é necessário ser feito na hora que tem que ser feito, a gente não consegue, né, aqui alcançar, né, essa humildade sem a qual ninguém pode ser feliz. Tá certo, meus caros? Então, eu espero que vocês tenham um ótimo Natal, cara, um ótimo Natal, mas sem essa superficialidade que às vezes, né, invade o nosso coração, né, que vocês consigam ver ali, né, na pobreza da manjedoura, né, de onde o Cristo nasce ali, né, a essência mesmo da vida humana, né. A felicidade não depende, né, de coisas, né, que às vezes é preciso deixar de lado mesmo para uma esperança nascer de onde você menos imagina, entende? Então é isso que eu desejo a vocês, né? Vocês conheçam, né, e vejam, né, toda essa narrativa, toda essa circunstância aqui do Natal, do nascimento, né, do Cristo Salvador, né, como um momento, né, de esperança mesmo, mas uma esperança que contrapõe a lógica humana, né, a lógica mundana do nosso coração, e que ela nasce nessa simplicidade, mas ao mesmo tempo, né, nessa profundidade. É mesmo paradoxal, né, como Chesterton diz, é uma data intencionalmente paradoxal, né, que aquele que não tinha lugar para nascer agora é celebrado em todos os lares, é acolhido em todos os lares, entende? Então, isso é o que eu desejo para vocês, né, que vocês abram o coração de vocês para a realidade e se desapeguem, né, dessa mesquinharia que a gente traz com a gente, e que vocês possam experimentar uma felicidade que não é a felicidade supérflua, é uma felicidade profunda, que é a da abertura do nosso coração para aquilo que realmente importa. Tá bom? Santo Natal a todos, né? A gente volta a falar aí no próximo ao Ano Novo. Até a próxima.